Olá pessoal, que Deus abençoe sua vida de forma sobrenatural hoje. E o tema de hoje o título é Quem Você Quer Ser? Em Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E aqui, pessoal, ele vai descrevendo toda a parábola do semeador. Nós podemos observar que Jesus ele fala para a multidão com parábolas, né? Inclusive, e depois que ele conta a parábola, os discípulos, no versículo 10, diz assim: E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que ele lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhe: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Fala do entendimento das coisas de Deus, das revelações de Deus. No versículo 15 fala assim, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então, entenda o seguinte, eu não quero focar aqui nas parábolas do semeador, tá? Eu quero focar em como Jesus, a revelação da parábola era dada para os discípulos. E também, mais para o final aqui, no versículo 18, ele fala assim: Escutai, pois, vós a parábola do semeador. Aqui, ele começa a explicar a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, não entendendo, vem o maligno e arrebata. Aqui ele explica detalhadamente a parábola do semeador, porque os discípulos pedem para ele explicar, para que ele explique para eles. E aí depois ele emenda com outra parábola. Ele emenda com a parábola do joio, que está no versículo 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. E aí ele vai e fala toda aquela parábola também para a multidão. E aí ele vai para casa. E quando chega na casa dele, os discípulos ao redor dele perguntam para ele o que significa a parábola do joio. Olha só aqui. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele vai e explica detalhadamente a parábola do joio. Então, eu não quero focar nas parábolas, como eu disse. Eu quero focar em como Deus, ele prega, ele fala para a multidão, porém a revelação daquilo que ele diz vem só para os discípulos, vem para os mais íntimos. Eles estavam perto de Jesus e queriam muito entender o que Jesus queria dizer. Então perguntaram o significado da parábola e Jesus explicou detalhadamente, né? E assim as duas parábolas. Então eles eram íntimos de Jesus, eles estavam mais perto de Jesus, caminhando lado a lado de Jesus. Eles queriam saber o que Jesus queria dizer. A multidão, você acha que alguém da multidão foi lá perguntar para Jesus o que significa a parábola do joio? Não, sabe por quê? Porque eles não queriam a revelação, eles queriam a bênção. Eles queriam as curas que Jesus ministrava para a multidão, eles queriam a multiplicação da comida, dos peixes ali, dos pães, eles queriam as bênçãos, mas eles não queriam conhecer Jesus, eles não queriam fazer o que Jesus mandava e entender qual era o desejo de Jesus. Eles não se preocupavam com isso, mas os discípulos estavam ali, lado a lado, caminhando com Jesus. Eles eram íntimos e por isso eles tinham revelações especiais que a multidão não tinha. Então todos nós, no começo, antes de nos convertermos, somos multidão.
a gente vai ali pela bênção e a gente vai conhecendo Jesus e se torna um discípulo. Porém, não é todo mundo que é multidão que se torna discípulo, tá? E é interessante também, aqui, em Jeremias 33:3, diz que quando clamamos, Deus nos revela coisas grandes e ocultas. Olha aqui, Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Algumas traduções diz coisas grandes e ocultas que não conheces. Essas coisas grandes e ocultas é para quem clama, é para quem tem intimidade, quem está ali todos os dias nos pés de Jesus e orando e clamando a Deus. E também diz que quando nós o amamos, o buscamos, ele se manifesta a nós, mas para aqueles que o amam. E quem ama, obedece. Isso foi Jesus que disse, não sou eu. Em João 14:21, Jesus disse assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Quer dizer, aquele que ouve os meus mandamentos e pratica. Não é só guardar no coração e fazer o contrário. Aquele que conhece os meus mandamentos e pratica, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então Jesus, ele se manifesta para aqueles que buscam ele. Não é para qualquer um que diz que ama ele simplesmente, mas para aqueles que verdadeiramente são íntimos dele, obedecem a palavra dele. Entre os 12 discípulos, haviam 3 discípulos que eram mais íntimos do que os outros, que eram João, Pedro e Tiago. Esse, lá em Mateus 17, versículo 1 e 3, diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Aqui é o momento da transfiguração de Jesus. Ele tem uma transfiguração, e ele se mostra como ele é, como raio de sol e com vestes brancas. E aí o que acontece? O que eu quero frisar aqui é que João, Pedro e Tiago dos 12 foram os 3 somente que tiveram esse privilégio de ainda ver Moisés e Elias, não só a transfiguração de Jesus, mas Moisés e Elias também estavam ali. Foi um momento em que o mundo celestial se juntou ali com o natural, foi algo tremendo, e quem participou disso foram os 3 discípulos. Por quê? Porque eles eram os 3 mais íntimos de Jesus, mais do que os outros, certo? E também teve o episódio também que ele levou, que Jesus levou eles para o jardim do Getsêmani também, que vocês já conhecem a história. Entre os 3, entre João, Pedro e Tiago, havia o discípulo chamado de discípulo amado, o qual era o mais íntimo de Jesus a ponto de deitar no colo dele, que está lá no livro de João, capítulo 13, versículo 25, que diz assim: inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então entenda, aqui ele estava tão pertinho de Jesus, e ele era tão íntimo de Jesus, que ele era o único que se deitava no colo de Jesus. E ele, inclinando com o rosto para cima, ele ouvia Jesus falar. E ele estava ali no colo, Jesus estava sentado, ele estava no colo, perto do peito de Jesus, assim, com a cabeça. E ele ouvia Jesus falar. E Jesus estava falando de um dos discípulos que o trairia. E quem estava escutando isso era João, porque ele estava mais pertinho de Jesus ali naquele momento. E ele deu o bocado para Judas. E João ali ficou sabendo quem era o discípulo que ia o trair. O que eu quero te dizer, se você quer ter mais intimidade, quer que Jesus se manifeste, quer receber revelações divinas para a tua vida, que não tem valor, que é muito mais valioso do que uma mansão, do que casa, do que dinheiro, do que tudo que é mais valioso nesse mundo são as revelações. Você precisa ser mais íntimo, ter intimidade, orar todos os dias, sabe? E grandes coisas vai ser revelada para você. E eu te pergunto, qual deles você quer ser? A multidão?
Você quer tá entre os 12 mais íntimos, já tá de bom tamanho para você? Você quer estar entre os 3 mais íntimos ou você quer ser íntimo como João era? Fica aí a pergunta para você responder, deixa aqui nos comentários. Tá bom? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, encha seu coração nesse dia. Até o próximo vídeo. Tchau!